Sr. Presidente, a quem cumprimento as senhoras e os senhores deputados, os meus cumprimentos aos senhores candidatos, aos que estão a ser reconduzidos e aos que vêm pela primeira vez, e os agradecimentos também pela disponibilidade, quer nos que se recandidatam e são reconduzidos no exercício do cargo, no pressuposto de que serão eleitos na próxima sexta-feira, quer aos que irão iniciar funções, estas exigentes funções de exercício de cidadania. Os currículos, ou melhor, os currículos que entregaram são esclarecedores e são bem claros relativamente às aptidões que todos os senhores candidatos têm para o exercício do cargo e das garantias que nos darão de que o irão exercer de forma competente do ponto de vista técnico. Posto isto, gostaria de colocar três questões e umas reflexões. Eu até parecia que quase que tinha combinado aqui com o Sr. Presidente Fernando Negrão, porque algumas das questões também já falou, mas não combinámos. Pois, mas não combinámos nada. Mas queria colocar esta questão. O professor, o Dr. Barradas Leitão, falou de uma questão que me preocupa, que é que o Conselho Superior ainda funciona muito com base no Estatuto anterior a 1 de janeiro de 2020. E, precisamente, uma das questões que eu trazia é que estão em vigor, portanto, os nossos estatutos, decorreram já sensivelmente 2 anos, não obstante a pandemia, mas 2 anos sobre a vigência desse estatuto, e que pergunto-lhes que entropias é que são detectadas, já nos referiu aqui aquela da secção do Conselho do Conselho Permanente, portanto, a terceira secção dos Assuntos Gerais, que não sabemos se não funcionou, se não tem interesse, portanto, que outro tipo de entropias que são detectadas, como é que elas têm estado a ser resolvidas até em termos de formação de doutrina, de jurisprudência relativamente a isso, e que sugestões de alterações legislativas nos poderiam sugerir, nos poderiam fazer, porque esta é seguramente uma matéria que muito nos interessa. No fundo, o que é que está a correr bem e o que é que precisa de ser afinado. No novo Estatuto foi criada também a obrigatoriedade, em relação aos magistrados, de apresentarem a declaração de rendimentos e património, portanto, das obrigações declarativas. Não estava, portanto, essas declarações pelo próprio Estatuto dos Magistrados não estavam no registro, não estavam e não estão, dos demais titulares de cargos políticos ou públicos, e o Conselho Superior da Magistratura ficou de criar um registro para isso, exatamente onde ele pudesse estar. Sabemos que foi, entretanto, também agora foi publicado já, portanto, foi criado o regulamento pelo Conselho Superior, penso que salvo erro em fevereiro deste ano, e também já foi publicado esse regulamento. Pergunto como é que isso está a funcionar e também como é que os senhores candidatos veem o acórdão que foi proferido em 14 de julho de 2021, relatado pela conselheira Olinda Garcia, relativamente à suspensão da eficácia do diploma das obrigações declarativas relativamente aos magistrados judiciais, sabendo que foi a Associação Sindical dos Magistrados que veio, inclusive, a esta Casa, que é a Casa da Democracia, sugerir que essas obrigações declarativas fossem aplicadas até no âmbito do denominado pacote do enriquecimento ilícito e, portanto, como compatibilizar esta sugestão e esta iniciativa legislativa por parte da Associação Sindical dos Magistrados e relativamente depois com a mesma Associação Sindical dos Magistrados terem tentado uma providência cautelar de suspensão da eficácia do ato relativamente à aplicação dessas obrigações relativamente aos mesmos magistrados. No Estatuto estavam previstas as declarações a serem apresentadas de 2 em 2 anos, agora foram alteradas para de 5 em 5 anos e com outras vicissitudes, também com outras alterações. Gostava de ouvir os senhores candidatos relativamente a isso, para que possamos ficar aqui esclarecidos. Também já nos falaram, mas gostava de ver, como disse o Sr. Presidente Fernando Negrão, e muito bem, os senhores magistrados judiciais são cordialíssimos, de uma educação esmerada, regra geral, e no Conselho Superior da Magistratura, com certeza que são, e, portanto, com certeza que serão cordialmente recebidos os senhores candidatos. E depois membros, aí já não na qualidade de candidatos, mas sim na qualidade de membros. Coisa diferente, e que pergunto, é qual é a participação efetiva que os membros não togados têm
nas decisões do Conselho, a forma como são ouvidos, a forma como participam, a intervenção que têm e, designadamente, se entendem que há algum tratamento diferenciado. O Dr. Barradas Leitão também já nos referiu aqui que havia ali, portanto, algumas coisas que estariam a ser, que poderiam ser agora corrigidas com o facto de mais membros poderem ficar em exclusividade, mas se entendem que, efetivamente, há algum tratamento diferenciado relativamente aos membros magistrados e aos membros não togados, designadamente aos eleitos pela Assembleia da República, que são os representantes do povo, e a Justiça administra-se em nome do povo. Também a questão de lhes deixar esta reflexão e esta questão. O que fazer, quer aos que são reconduzidos, quer aos que se candidatam pela primeira vez, para não serem aculturados, para não se deixarem, enfim, levar, convencer, relativamente ao entendimento, muitas vezes generalizado com o entendimento de um Conselho, e sabemos nós que é um Conselho técnico, portanto, em que são necessários conhecimentos técnicos e uma boa preparação jurídica também, muitas das vezes, além de podermos equacionar, e muito bem, que outros candidatos possam não ser da área jurídica, e se calhar até uma grande lufada de ar fresco, mas é necessário também formação jurídica para rebater alguns dos argumentos, e eu admito a dificuldade para quem não está lá e para quem não é, portanto, em rebater esses fundamentos. E, portanto, também deixar aqui uma nota da necessidade da competência técnico-jurídica, portanto, no sentido de poder refutar, se for caso disso, ou aderir às decisões que se tomam naquele Conselho. E também para lhes deixar fazer esta questão e deixar esta reflexão, para não se deixarem aculturar, para não se deixarem sugestionar, porque nós sabemos que os Conselhos são, por natureza, órgãos que defendem uma corporação, portanto, com uma determinada corporação, porque isto é evidente, e, portanto, é muito importante a independência, é fundamental, é um pilar mestre do Estado de Direito Democrático, a independência dos juízes, do Poder Judicial. Sem uma magistratura forte e independente não há Estado de Direito Democrático, isso é absolutamente insufismável, mas também é necessário que haja uma lufada de ar fresco e que as ideias, enfim, dos cidadãos, que é precisamente isso a origem da composição do Conselho Superior. Vejo também queria deixar esta reflexão, vejo com muita apreensão declarações públicas de determinados responsáveis a defender que existe um excesso de garantias de defesa e que essas garantias impedem a celeridade dos processos. Eu pergunto e digo, os direitos, liberdades e garantias que nos custaram tanto a conquistar, ainda na segunda-feira celebrámos os 25 de Abril, a sessão solene de 25 de Abril, que nós sabemos o que é que são, que estão plasmados na nossa lei fundamental. Como é que vem esta tentativa de atropelo aos direitos, liberdades e garantias em prol, ou este sacrifício à custa de uma hipotética celeridade processual que objetivamente é necessária, e sabemos que é necessária, a morosidade da justiça é um cancro que tem que ser debelado, não há dúvida nenhuma, se é que os cancros se debelam, mas tem que ser resolvido, mas não à custa dos direitos, liberdades e garantias, porque não podem estar, a balança não pode ter de um lado garantias de defesa e do outro lado celeridade processual. Portanto, tem que se conseguir a celeridade processual sem que sejam atropelados os direitos, liberdades e garantias que estão plasmados na nossa Constituição e que são um baluarte do nosso Estado de Direito Democrático. Portanto, queria-lhes deixar aqui esta reflexão, porque não pode ser a atropelar estas bandeiras, estas conquistas civilizacionais, que se resolve, de alguma forma, os problemas, que são muitos da Justiça. Por fim, e estou a terminar, constato que desta vez em 11 candidatos, 4 são senhoras, da outra vez eram 2, já estamos aqui a fazer, isto não é, isto é que é para tanto, já estamos aqui a fazer um progresso, ainda não suficiente, mas já um progresso, e desejar-lhes, por fim, as maiores felicidades, quer para a eleição que vão ter na próxima sexta-feira, que estou segura que são absolutamente credores de todos os votos dos senhores deputados que irão participar na votação, que são todos, e deixar-lhes as maiores felicidades no desempenho deste cargo exigente e que é tão importante
que é tão importante à democracia e ao Estado de Direito Democrático. Muito obrigada.